Bem-vindos, amigos do canal Cronotalk. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre PVD e DLC. Acompanhe. Pois bem, o que são o PVD e o DLC? Na verdade, ambos tratam-se de um processo e um material de revestimento das superfícies do relógio, normalmente as caixas e braceletes. Esses termos normalmente se confundem porque ambos são siglas e o resultado estético de ambos é bastante semelhante, seja o de uma superfície que é dourada ou uma superfície totalmente preta, é o que normalmente se associa com um relógio que recebe o tratamento PVD ou DLC. Normalmente o que vem à mente é justamente isso, é uma superfície preta ou colorida de alguma outra forma. Mas a grande diferença aí é que PVD é o processo de aplicação, enquanto DLC é o material a ser aplicado. Ou seja, quando a gente diz que um relógio tem um tratamento DLC, significa que ele também é um PVD, cujo material aplicado é o DLC. E o que significam todas essas siglas? PVD é a sigla em inglês para Physical Vapor Deposition, ou deposição física de vapor. E é um nome praticamente autoexplicativo, ele é exatamente o que ele diz, ou seja, é a deposição de uma substância vaporizada. E o que é esse processo? Na verdade, o PVD ele é uma maneira moderna de se aplicar revestimento sobre superfícies, normalmente superfícies metálicas, mas podem ser também sobre superfícies minerais. Ou seja, ele permite que você aplique um revestimento colorido ou de algum outro tipo de metal, como por exemplo um revestimento de ouro, da mesma forma que o processo que o antecedia, o processo mais antigo, que era a eletrodeposição ou galvanoplastia fazia, e assim como o mais antigo ainda, que era o antigo folheado, que era um folheado mecânico, era uma folha, literalmente uma folha de ouro que era aplicada mecanicamente. Isso era bastante comum em relógios até a década de 50 e 60, em que literalmente uma folha de ouro era aplicada, seja por prensagem ou por martelagem com algum tipo de aglomerante para fazer a adesão, ou eventualmente até um tipo que se chama de folhação a fogo, onde na verdade se misturava o ouro com mercúrio, ele dissolvia, o mercúrio dissolvia o ouro e você conseguia mergulhar a superfície, como a caixa do relógio, nessa substância e colocava num forno que fazia com que o mercúrio se evaporasse por completo e só restasse o ouro aderido ao metal. Mas o problema é que, apesar dele oferecer uma superfície ou um revestimento relativamente espesso, algo da ordem de 20 até 80 micron, sendo que o padrão era normalmente 40 micron nos relógios de boa qualidade, apesar de ser um revestimento bem grosso, né, para esse tipo de escala, é um revestimento bastante espesso, que permitia até um leve polimento, ele podia ao longo do tempo acabar se destacando, porque a adesão não era perfeita, a adesão não ocorria em escala molecular. E o processo de aplicação de ouro por revestimento que o sucedeu era justamente a eletrodeposição ou galvanoplastia, que é aquele processo simples e conhecido do banho eletrolítico, em que a peça a ser banhada é mergulhada num sal que contém a substância que vai ser depositada, e com a polaridade positiva e negativa você faz com que os átomos dos sais se conectem com o metal de base, com o substrato, e criem uma adesão. Normalmente a espessura dessa superfície é de algo em torno de 3 até 15 micron, o que, embora ele tenha uma adesão muito boa, ela já não é uma superfície muito espessa e que não suporta, por exemplo, um polimento.
E o PVD veio como um método mais moderno da aplicação, a princípio, do ouro sobre a superfície das caixas. E embora o revestimento de ouro, por exemplo, de um PVD de ouro, seja muito mais fino que aquele aplicado pela eletrodeposição, ele é muito mais resistente ao tempo e mais difícil de ser removido, justamente porque a adesão entre o ouro e o material de base, ocorre na escala atômica. E é justamente essa a grande vantagem da aplicação de qualquer tipo de material, na verdade, pelo processo de PVD. O que o processo PVD faz fazendo uma analogia mais simples possível, é como se fosse uma pintura, onde você consegue vaporizar qualquer tipo de líquido ou sólido, essa é a grande diferença, você consegue vaporizar um sólido e praticamente borrifar ele sobre a superfície onde ele vai ser aplicado. Só que, diferentemente de uma tinta que você simplesmente dilui e você consegue fazer com que ela seja aplicada sob a forma líquida e depois o solvente evapora e a tinta se solidifica, para que você consiga fazer isso com um sólido, você precisa de altíssima temperatura e uma superfície e um ambiente completamente controlado para que você tenha uma camada não só perfeita, mas perfeitamente aderida ao substrato, né, ao material de base. E como que isso é feito? A peça que vai vai receber o tratamento PVD, ela é colocada numa câmara que é submetida ao vácuo, um vácuo praticamente perfeito, e depois é introduzido um gás argônio que ele serve para fazer uma espécie de uma limpeza química da peça. Ele esquenta toda a superfície onde vai ser aplicado o material e ele elimina todas as partículas que podem eventualmente estar ali como gorduras, sujeiras. Lógico que isso tudo passa por uma limpeza prévia, mas ele faz uma limpeza química bastante profunda e perfeita sobre a peça. E depois o material que vai ser aplicado, ele recebe uma espécie de um jato de plasma que faz com que até metais como ouro ou titânio, ou até alguns minerais, se evaporem, e por um processo também semelhante ao da galvanoplastia, pela diferença de cargas positivas e negativas, você faz com que esse material vaporizado se deposite no substrato, que é a peça que você deseja que receba o revestimento. Por exemplo, no caso do ouro, o que se faz, e também a mesma coisa que acontece na galvanoplastia, você pode eventualmente utilizar camadas diferentes, não só para melhorar a adesão do material, como para alterar ligeiramente a cor dele. No tratamento de PVD, você também faz a mesma coisa. Você pode utilizar diferentes camadas de materiais, não só para aumentar a adesão, mas também para deixar a camada mais espessa ou mais resistente a risco, ou mais brilhante. No caso da aplicação do ouro, o que você faz, simplesmente você normalmente aplica uma camada de nitrídeo de titânio, que tem já tem uma coloração dourada, inclusive é aquela coloração dourada dos famosos Seiko Tuna, tem aquela caixa dourada. Aquele dourado, na verdade, é um revestimento de nitrídeo de titânio, aquilo é extremamente resistente a risco. E nos relógios com que recebem um PVD de ouro, você aplica essa camada de nitrídeo de titânio e sobre ele uma fina camada de ouro, que é o que vai dar o brilho final na peça, que dá exatamente a mesma aparência do ouro, mas mantendo a resistência a risco do nitrídeo de titânio. E da mesma maneira você pode aplicar outras substâncias, como por exemplo para deixar as peças coloridas, inclusive o famoso preto, que é uma das cores que mais se associa quando a gente pensa num relógio com tratamento PVD. E o que é o DLC, por sua vez? O DLC também é uma sigla em inglês de Diamond Like Carbon, ou seja, carbono como diamante, que é uma classe de carbonos amorfos, ou seja, carbonos que não possuem uma estrutura cristalina e que eles possuem características mecânicas e de dureza semelhantes à do diamante. E dessa maneira eles podem ser aplicados sob a forma de revestimento sobre outros materiais. O DLC, portanto, é a deposição desse carbono amorfo por meio do método PVD e que promove uma superfície de altíssima dureza, não tão dura como o puro diamante, mas de uma dureza realmente altíssima e que supre justamente uma das, digamos, falhas do PVD, que mesmo que você utilize um material relativamente duro para aplicar, para fazer o revestimento PVD,
Por ele ser muito fino, ele tem a dureza dele é tanta quanto a do material que foi aplicado. Então, se você riscar ele, fatalmente vai aparecer o material de base. E isso fica muito mais evidente quando você tem um PVD preto, por exemplo, porque o material de base, que provavelmente deve ser aço inox ou titânio, que são metais brancos, né, como a gente chama, brancos ou prateados, né, normalmente a gente chama de metais brancos. Se você riscar e remover aquela camada, riscar pelo menos o suficiente até chegar no material de base, você vê claramente aquele risco cor de prata contrastando com o restante preto. E a grande vantagem do DLC é que, por ele ser extremamente resistente a riscos, isso praticamente não acontece. Claro que ele não é a prova de riscos, é a mesma história, na verdade, do vidro de safira. Caso você não tenha assistido ainda, dê uma olhada nesse videozinho aqui onde eu falo sobre a safira, e é a mesma situação. Ela é extremamente resistente a riscos, mas não é a prova de riscos, ou seja, dependendo da circunstância e do material que entrar em contato, ele pode eventualmente riscar, sim. E é isso, está aí explicado o que é o PVD, e de maneira simplificada como ele é aplicado, e o que é o DLC. Espero que isso tenha matado a curiosidade de vocês acerca desses termos que hoje em dia estão cada vez mais comum. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido algo novo. Não se esqueçam de clicar no botãozinho de se inscrever ou clicar diretamente nesse íconezinho do canal Cronotalk que aparece aqui. Deixem seu like e continuem acompanhando. Um abraço.